Vamos ver aqui nesse vídeo como é que a gente faz para desenhar um formulário desses aqui, tá? Por exemplo, esse que tem a grid e esse que tem os edits, tá? Bom, eu vou clicar aqui com o botão direito nesse pacote novo. Vamos ver se tem um formulário de iframe, classe Java, não tem, vamos em outro. Na verdade nós temos que fazer um JInternalFrame, tá? Esse daqui, ó. Formulário JInternalFrame. Nós estamos trabalhando com a aplicação MDI. Próximo, vou colocar aqui teste grid. Finaliza. Aí está o nosso formulário. Pronto para uso. Primeira coisa que você vai fazer de cara é acessar o código fonte e alterar aqui a extensão dele para InternalFrame. Daí você adiciona um import para o OpenSwing MDI InternalFrame e ele já está pronto para funcionar com a grid, conforme com os componentes do OpenSwing, ok? Bom, esse aqui nós vamos desenhar uma grid nele, né? O layout que eu vou colocar para ele aí é o de conjunto de grades, que é o Grid Bag Layout, ok? Bom, veja que a minha grid eu tenho dois panels e o Grid Control, né? Então, voltando lá, o que é que eu faço? Eu venho aqui em paleta, os containers do swing, eu vou colocar outro panel e finalmente um grid control. Esse aí é um controle do OpenSwing geral aqui, tá? Last form. Onde é que está o grid control? Aqui, acabou ficando em controles aqui, né? Tá aí, soltei o grid control. Então, e os três, vamos agora organizar esses dados dentro desse grid bag layout. Vou clicar em personalizar. Veja que você pode mexer aqui de várias formas com as grades do grid bag layout, né? Esse painel vai ficar aqui em cima, tá? Eu vou pedir para ele preencher para ambos os lados. O JPanel 2 logo embaixo, também preenchendo para ambos os lados. O Grid Control aqui também preenchendo para ambos os lados. Ok, o Panel 1, aqui em espessura X, eu vou colocar 1. Daí ele já pega todo o dado aí na horizontal. No Grid Control, tanto na espessura X quanto na Y, eu coloco 1. Daí ele já completa o restante da tela para a parte de baixo, ok? Então está aqui um panel, dois panels e o Grid Control aqui embaixo, ok? Nesse primeiro panel eu vou ter um label comum. Pode ser um controle do swing aqui, um rótulo desse, ó. Tá sendo que esse panel aqui, o layout dele vai ser um layout de fluxo. Ok, e eu quero que esse layout de fluxo dele seja alinhado à esquerda. Aí
Esse meu JLabel aí eu coloco o nome que eu quero para ele. E também seto a fonte da maneira que eu desejar. Tá? No caso do panel eu posso vir em foreground, não, em background e selecionar uma cor para ele. Ok? Meu primeiro panel, cadê o meu segundo panel? Meu segundo panel, o layout dele. Eu também vou colocar como layout de fluxo. Ele está bem aqui, ó. Aí, neste panel aí, eu vou colocar os meus botões, né? Aí eu vou colocar aqui o botão de inserção. Deixa eu deixar esse aqui aberto por enquanto. Vou colocar um insert button. Vou colocar um edit button. Um botão de exclusão. Um botão para salvar. E uma barra de navegação. Vou definir esse layout dele, que é layout de fluxo, mas para ele ficar alinhado à esquerda. Ok? E finalmente a minha grid aqui embaixo, eu tenho que colocar as colunas nela, né? Bom, e aí você coloca lá uma coluna de texto, mais uma coluna de texto. Por que está esquisito assim? Eu tenho que definir também o layout dela, tá? O layout dela vai ser um layout de fluxo também, sendo que o layout de fluxo dela vai ser alinhado à esquerda. Ok? E você vai colocando as outras colunas também. Certo? Então é isso, né? Para desenhar uma janela de grid é simples assim. Tá? Não tem muito segredo não. E definiu aí o panel, né? Os panels e a sua grid control. Você apenas solta os componentes dentro deles e pronto, né? É interessante que você utilize sempre esse grid bag layout, tá? No caso aqui para organizar os dados dentro do formulário principal. Bom, você vai ver que para a janela de edição, janela de detalhes, também é bem parecido, tá? Veja que eu tenho um grid bag layout para organizar a galera aí dentro. Um JPanel de cima onde estão os botões é um flow layout, porque você vai soltando os botões aqui, os objetos, ele já vai organizando para ti. E aqui no form, eu também tenho um grid bag layout para organizar esses caras aqui dentro. Então vamos criar aqui um novo. Ele já está aqui em cima, formulário de internal frame. Vamos colocar teste, detalhe, finaliza. Você já sabe que a primeira coisa a fazer é alterar a extensão para internal frame. Adicione o import para o OpenSwing. Pronto. Volta aqui. A primeira coisa que você vai ter aí é um panel. E logo abaixo do panel você vai ter um formulário do OpenSwing, tá? Um form. Bom, o layout desse dia internal frame é um layout de conjunto de grades. E agora você já pode personalizar o seu layout.
esse painel primeiro aí, ele vai ser, tá para o noroeste, vamos colocar ele no centro. Esse aqui também vamos colocar ele no centro por enquanto, tá? A gente vai pedir para ele preencher para ambos os lados. Ele ficou com alguns espaços aqui nesses suplementos que a gente vai zerar. E esse aqui também, tá? Não sei de onde ele tirou esses espaços aí, né? Ele deve ter aproveitado do outro layout deles. O que tem mais de esquisito aqui, olha. Largura da grade, esse tá aproveitando duas grades. Não é isso que eu quero, não. Agora sim. Bom, esse aqui tá para ambos, né? Então ele tá preenchendo tanto para cima quanto para baixo. É isso aqui, olha. Esse aqui também ele vai preencher ambos, tanto para cima quanto para baixo. Para o lado, para preencher aqui na horizontal, eu vou colocar um 1 aqui e aqui também. Sendo que esse ele também preenche o formulário para baixo, na vertical. Por isso que eu vou colocar um 1 aqui também. Tá? Então aqui está o meu panel. Aqui está o meu formulário. O meu panel, eu vou colocar um layout para ele também. Você já sabe qual é que vai ser, né? Vai ser o layout de fluxo. Porque quando eu soltar os meus botões aí dentro, aí é o layout de fluxo, eu vou logo definir que é alinhado à esquerda. Tá? Então quando eu soltar aqui os meus botões, né? Botão inserir, botão editar, botão salvar. Aí pode ter inclusive uma barra de navegação também, sem problemas, né? Acho que ele começou a se rebelar aqui o formulário. Não tem problema, tá? Essa questão de tamanho aí, depois a gente pode arrumar. Vamos ver se esse preferred size aqui já vai funcionar aqui. Não, em modo de projeto não. Vamos clicar nesse grid bag layout de novo. Colocar alguns componentes aqui dentro do formulário, né? Bom, começar colocando aqui esse JPanel aí é um flow layout, o formulário aqui, o layout dele é um grid bag layout, tá? Vou colocar um label control. Código. Vamos colocar outro label. Nome. E mais um. Aqui vai ser o endereço. Então, o código, nome e endereço tá aí. Vamos colocar agora alguns controles. Colocar um integer control. Deixa eu ver onde que tá. Numeric control. Esse numeric control aí, quem vai controlá-lo, ou quem vai ser o link dele, a label dele, é a label control 1. Isso é importante porque se acontecer algum erro em relação a esse controle, a mensagem que vai aparecer para o cliente vai mencionar código, tá? Porque
é a label que está vinculada a ele. Alguns detalhes interessantes aqui. Aqui é o nome do atributo que você vincula. Não está vinculando porque nós não temos value object vinculado a esse form aqui. Você teria que ter um value object vinculado aqui para aparecer, tá? Aqui se pode copiar, caso tenha um botão de copy aqui. Quando o usuário clicar em copiar, vai ser inserido um novo registro e o dado que estiver neste edit será duplicado para o novo registro. No total de decimais, caso tenha, se ele vai ficar habilitado por padrão, se ele vai ser habilitado ao editar e ao inserir. Número máximo de caracteres, se ele é um campo requerido. Se ele for um campo requerido, vai aparecer um asteriscozinho vermelho aqui do lado. Alinhamento do texto, esquerda, direita e centro. Aí aqui é o layout que a gente vai arrumar. Voltando na paleta, vamos colocar agora dois controles de texto. E agora vamos arrumar isso daí. Então veja. Deixa eu fechar isso aqui primeiro. Esse meu texto control 1, ele vai ser vinculado a label 2 e esse último a label 3, tá? Voltemos agora a nossa personalização aqui. Então eu tenho label 1. Aí você vê por aqui, olha, label control 1, label control 3, label control 2, tá? Numeric control 1, text control 1, text control 2. Fechei. Ficou esquisito, né? Bem esquisito. Vamos fechar isso aí. Vamos arrumar esse negócio. Então veja, esse label aqui, como é que a gente vai fazer com ele? A gente vai pedir para ele preencher em ambos, assim como esse aqui, assim como esse aqui. Mesma coisa a gente vai fazer com esses caras aqui, tá? Ambos, ambos, ambos. Não alterou muita coisa não, né? Voltemos na personalização. Esse text control aqui, eu vou pedir para a espessura X ficar 1. Veja que já alterou alguma coisa, né? Text control 2 também. Numeric control, não. Eu vou ancorar o numeric control ao oeste. Voltemos aqui na personalização. Para eu ancorar o oeste e ele não ficar esticado assim, eu não posso preencher ele em ambos os lados não, tá? Vou preencher ele apenas na horizontal. Opa, na horizontal. Na horizontal não vai resolver não. Deixa eu colocar em nenhum por enquanto para ver o que é que vai acontecer. Personalizar. Tá. Estou mexendo no label, né? Era? Não, era aqui mesmo. Mas depois eu mexi foi no label. O label é ambos mesmo. Esse aqui, primeiro vamos ver como é que ele fica na horizontal. Não resolve. Volta aqui na vertical. Na vertical resolveu, tá? Então ele preenche ambos apenas na vertical. Aliás, ele preenche o quadro todo, a célula toda apenas na vertical, apenas na altura, né? Esses dois aqui estão preenchendo em ambos os lados, na altura e na largura, sendo que os dois eles vão na espessura X preencher todo o restante do espaço do formulário. Ficou esquisito porque eles estão indo até a ponta, né? Tanto o label aqui quanto os edits eles estão indo até a ponta do formulário. Então, isso não está legal. Para resolver isso daí, nós temos que apelar para esses suplementos aqui. Tá? O primeiro é a parte superior, o segundo é a esquerda, o terceiro é a parte inferior e o quarto é a direita. Então, como é que a gente faz?
na parte inferior, aliás, esse aí é a esquerda, 10, põe 10 aqui também, põe 10 aqui também. Já melhorou do lado de cá, né? Entre o label e o edit, vamos colocar um espaço de 5, tá? Que é esse último aqui. A gente pode copiar essas definições e colar no outro aqui. Tem que colar e pressionar Enter, tá? Já no caso dos edits aqui, a gente vai colocar um espacinho lá no final de 10. Ok? Mas eles estão muito perto uns dos outros, né? Para a gente resolver isso daí, a gente faz assim. Esse primeiro é a parte superior, a gente pode trabalhar com a parte... pode ser com a parte superior mesmo, né? A gente coloca 10 aí. 10 aqui e 10 aqui. E aqui do mesmo jeito, tá? 10, vamos copiar essas definições, colar aqui e colar aqui. Quando nós visualizarmos, aí está. Tá? Então aí você teve uma noção de como é que se faz para desenhar as telas, né? Interessante que você, mesmo que aproveite essas telas que já estão prontas aqui, desenhe algumas e treine, né? Alguns layouts você não precisa fazer nada, tá? Deixa eu abrir aqui novamente só para fornecer mais algumas dicas para vocês. Bom, o Grid Bag Layout é um layout que você tem que treinar bastante, até compreender como é que funcionam essas propriedades aqui. Mas não é muito complicado não. Se você passar aí uma manhã praticando isso daqui, no instante você entende como é que funciona aqui a lógica da coisa, tá? Nós temos o layout de grade, que ele é parecido com esse layout de conjunto de grades, mas ele apenas tem grades simples. Então ele vai colocando os objetos dentro das grades, né? O layout de fluxo é aquele que está sendo usado pelos botões. Você vai colocando, ele vai anexando um do lado do outro, né? E aí tem o layout de cartão, de caixa, de borda, né? Esse absoluto é aquele que você pode arrastar o componente para onde você quiser, mas é o que vai te dar mais dor de cabeça. Parece que está tudo no lugar bem certinho, mas aí se você arrasta um componente no canto, ele mexe em todos os outros, tenta organizar e acaba bagunçando tudo, tá? Então, não recomendo que se utilize o absoluto no layout, não, tá? No máximo aí o de fluxo, o de conjunto de grades e o de grade, tá? Mas é interessante que você analise aí como é que funcionam esses layouts, ok? Como é que fica o código fonte quando você organiza as coisas nesse layout de conjunto de grades aí no Grid Bag Layout? Veja só o que é que o NetBeans faz pra gente. Deixa eu ver aqui onde foi que ele definiu. Esse aqui ficou bem simples, né? Colocou apenas as constraints aqui. Vamos dar uma olhada no de detalhe. Aqui ele também fez algumas definições mais simples, né? A forma como o NetBeans organiza aqui o código fica até fácil de entender, tá? Se você analisar esse código aqui do Grid Bag Layout através das constraints que ele faz aqui.
Mas, por exemplo, olha, se você abrir aí o código do J-One, vamos pegar aqui, por exemplo, employee, cliente, detail frame. Olha só, que o negócio já começa a complicar um pouco, né? Tá, imagine se você tivesse que fazer isso aqui na mão, sem desenhar. Tá, você teria que entender bastante aí do grid break layout, das constraints, para poder fazer assim, né? Bom, mas de qualquer forma é importante também que você entenda, né, como é que funciona isso. Você pode vir aqui na internet, procurei por grid bag layout, você vai achar aqui como se utilizar o grid bag layout, tem essa Dejava Tutorials aí. E aqui vai explicar como é que ele funciona realmente, tá? Não só este, mas como outros layouts lá, para você desenhar os seus formulários. Ok? Então fica aí a dica, né, de como desenhar esses formulários. Como já mencionei, embora você possa aproveitar os formulários que já tem prontos aqui, como eu fiz, para desenvolver o índice econômico, né, é importante que você saiba como fazer passo a passo, tá? Como é que funciona a coisa aí.